Eu me chamo Terezinha Alves Nogueira, mais conhecida só por Tereza Nogueira. Eu cheguei aqui em São Sebastião, eu era muito criança, eu tinha apenas 4 anos de idade. Então eu conheço essa cidade do início, posso dizer, porque quando eu cheguei aqui era apenas um povoado muito pequeno. Não tinha essas ruas na beira do rio, tinha mais casa para São Sebastião Velho do que aqui. Com o passar do tempo foram chegando pessoas, foi aumentando a cidade, não tinha escola, depois veio a escola, que São Sebastião era município de Itaguatins. Aí o governo mandou fazer uma escola, que é ali no centro, ali onde é a praça da igreja, era uma escola, só uma sala. Aí tinha o lugar do recreio e a casa de morada para o professor que viesse morar para trabalhar aqui. Então, a escola era uma coisa para nós muito gratificante, porque o nosso lugar era muito atrasado. São Sebastião não tinha nada. Aí veio uma professora, com poucos dias ela foi embora. Depois, em 54, a Madrinha Dalcilda chegou aqui. A Madrinha Dalcilda chegou aqui para trabalhar na escola. Ela era professora do tempo do ABC ainda. Ela lecionava o ABC, cartilha, primeiro ano, segundo ano e o terceiro ano. Tudo numa sala só, que hoje eu até fico pensando assim, comento com as meninas, como a Madrinha Dalcilda dava conta de tanta coisa. Mas naquele tempo o professor era quem dava ordem na sala, os alunos obedeciam. Era uma turma muito boa. Então São Sebastião, como muito atrasado, não tinha um comércio, não tinha nada. Apenas o pai do Eliano tinha uma vendinha, que ele comprava babaçu, vendia para os barcos, as pessoas viviam de babaçu, do fumo. E com o passar do tempo, eu não sei, não lembro bem, mas veio o projeto de fazer uma ponte, que quando era no inverno, da beira do rio, aqui para hoje, aqui onde nós estamos morando, só vinha de canoa, porque o lago era um lago muito grande, esse lago que vocês ainda vê um pouco desse lago que era muito grande, ele não secava, era direto. Então mandaram fazer uma ponte. A ponte pegava dali da porta do compadre Epifânio até mais embaixo, uma ponte, colocaram o nome de Euclide Fontinelli, do moço que morou aqui em São Sebastião, uma família que morou aqui, colocaram o nome dessa ponte. Então aí já melhorou, a gente brincava muito na ponte, para nós foi uma alegria, porque não tinha nada. A gente brincava, era de roda, não tinha televisão nem falo, não tinha, nem rádio não tinha. Que o primeiro rádio que entrou aqui dentro de São Sebastião foi o pai do Eliano, do Elivan, que trouxe, e ele colocava o rádio e a gente ficava encantada de ver. Meu Deus, só tem gente falando, era as crianças tolas, a gente não tinha noção de nada. Então, aí com a Madrinha Dalcilda, com essa professora muito dinâmica, muito boa, ela colocava a gente nas festas comemorativas, ela colocava a gente para recitar verso. Então aquilo ali ela foi fazendo assim as pessoas ficarem desinibidas, sabendo conversar. E a minha mãe, ela também gostava muito de fazer uma brincadeira por nome drama, que a gente ensaiava no dia, era numa sala grande, fazia aquele palco com aquela empanada e fazia aquelas apresentações. Era muito bem, era a diversão que tinha, era festa, e lá alguma vez no ano, essa brincadeira por nome drama, e a escola. Para nós a escola era um divertimento. Quando nós chegamos aqui, que eu era menina, eu lembro que o pai do Eliano tinha uma barraquinha lá abaixo do Pedral. Lá perto do Pedral tinha um cemitério, que o primeiro cemitério daqui foi ali perto do Pedral. Ele tinha um vidro de álcool em cima da mesa, um aparelho para aplicar injeção. Ele era uma pessoa muito competente, muito inteligente mesmo. Ele era o nosso médico. Aí depois ele construiu aquela casa ali onde a Meire está morando, foi a primeira casa dele aqui, a segunda casa aqui em São Sebastião foi ali. E aquela casa de assoalho que tinha, que eu acho que vocês todos lembram da casa de assoalho, aquela madeira, aquelas tábuas, foi meu pai que serrou, com um padrinho meu, no serrotão, que vocês nem conhecem o que é serrotão. Serrotão era um serrote muito grande, que eles faziam um trapézio, um ficava em cima e outro embaixo, para ficar puxando o serrote para tirar as tábuas, madeira. Então o papai tirou as tábuas, e meu padrinho de batismo, que morava em Imperatriz, veio para cá trabalhar na escola. Quando os primeiros tijolos, foi um tio meu, um cunhado do papai, que fez bem aqui nessa olaria, daqui do beco para baixo, era essa olaria que ele fazia os tijolos, e as telhas foram feitas aqui. E seu Antônio Clementino, o pai do Bira, desse menino aqui da Osilda, ele era o carpinteiro, foi ele quem fez. O padrinho levantou as paredes da escola e ele fez o madeirame, colocou o madeirame. E tudo foi feito daqui de São Sebastião, as telhas,
e os tijolos, que foi feito por essas pessoas. Aí foi aquela festa, graças a Deus, e São Sebastião foi só evoluindo, desenvolveu demais. Eu agradeço muito a Deus por isso, porque a gente precisa, né, ter uns dias melhores. Então aí, depois, antes disso, aí chegou, fundaram o ginásio, que os primeiros professores foi a comadridora, foi a madrinha Docildo, o doutor Menezes e o Rubens, um homem que trabalhava com ele, fazer exame, né? Então foi muito bom, o início foi muito bom, os professores muito competentes, aí nós fomos estudar. Eu mesmo fiz o meu segundo grau aqui nessa escola. Eu trabalhava, mas eu já estudei e fiz o meu segundo grau. Falar sobre o padre Stanislau. O padre Stanislau foi um padre que ele morou muito tempo aqui em São Sebastião, conviveu nessa redondeza, porque ele era de Taguatins, ele começou a vir de canoa, celebrando pelo Beradão. Então, quando ele veio morar aqui, não tinha nada. Eu não lembro, eu não vou falar detalhadamente sobre o início da igreja, porque nessa época eu estava morando num saranzal. Mas quando eu vinha passear, eu lembro que hoje eu estava comentando com as meninas. Eu lembro que a dona Iracema, se não me engano, parece que ela é a mãe do Neguinho da Aparecida. Ela com outras mulheres carregando pedras para colocar na vala das paredes da igreja, estava levantando. E o padre Stanislau morava numa casinha de palha mesmo, a casa baixinha mesmo, ali onde é a casa paroquial, aquele pedaço ali do muro da prefeitura era a casa dele. Era um padre pai do povo. Ele, na casinha dele tinha de tudo, ele ajudava a comunidade de São Sebastião em peso. Para mim foi como um pai. Ele não tinha, daqui de São Sebastião, a nossa igreja, hoje eu estava falando para mim, a nossa igreja, ela foi feita com ajuda, com dinheiro da Polônia, porque ele era polonês e ele trazia muita coisa para cá, porque ele aqui não tinha renda de nada para nossa igreja. Nem dizimista nessa época não tinha. Veio ter dizimista já depois do padre, dos jesuítas para cá, foi que já começou a ter dizimista. Então ele fez essa igreja, ele fez a casa paroquial, e naquela casa tinha tudo, tinha farmácia. Eu mesmo trabalhava na farmácia, as pessoas consultavam no CESP, iam pegar os remédios lá na casa dele. Quando ele ia para a Polônia que vinha, eu queria que vocês vissem a quantidade de coisa que ele trazia. Aqueles quartos ficavam super lotados de roupa, de calçado, de tudo. Aí ele sempre me convidou. Ele tinha aquele negócio comigo, ele se mostrava muito gostar de mim. Eu, a Genisa e a Aparecida é quem tomava de conta dessas coisas. Nós despachava roupa. Teve só uma vez que ele falou pra gente cobrar uma taxinha, que era para pagar a despesa do transporte das mercadorias. Então ele foi pai para muita gente, era um homem que não se importava com sofrimento. Às vezes o padre Stanislau celebrava a missa até sentado, porque de tanta dor, às vezes que ele passava, que ele caía, ele não importava não, andar de moto, andar nos carros velhos, ele era um homem trabalhador. Eu até digo, para mim eu considero ele como um santo, porque o que ele fez para mim foi, ele tinha uma vida de espiritualidade muito grande, muito forte, muito bom. Eu considero ele para mim como um santo. E ele fez muita falta aqui, ele deixou essa igreja para nós, ele deixou tudo, ele foi embora porque ele já vivia muito doente e o bispo se preocupou com a saúde dele. Então tirou ele. Eu mesmo fui lá e pedi para o bispo, deixa o padre Stanislau mais uns anos. Ele disse, dona Terezinha, o padre Stanislau eu vou tirar ele daqui por causa da saúde dele, porque no Axixá fica mais perto de Imperatriz, mas a gente sempre ficava visitando ele. Ai Maria, eu sinto muito, eu fico até emocionada quando eu falo nele. Me deixou muita saudade, não só para mim, para muita gente. Que ele foi uma pessoa santa mesmo aqui para nós. Não é porque ele desse as coisas. Além dele ajudar, ele era assim, uma pessoa que ele passava aquela vida com Deus na vida da gente. Ele não importava. Eu dava com essas meninas dentro dessa planta, ele celebrava e era sozinho. Depois chegou uma missionária aqui para morar com ele, a Inês, que até um dia desse ela andou aqui. E a Acrã, a menina que ela mora em Axixá. Ela foi diretora aqui também da escola, foi outra pessoa muito boa para mim, que eu não tinha um contrato nesse tempo, mas fui trabalhar aguardando um contrato já na sala de aula. E ela sempre dizia assim, Tereza, enquanto eu estiver aqui e você não receber o seu contrato, a sua nomeação, que você era nomeação, eu vou ficar te gratificando. E tanto para mim como para a Odília do Paulino, quando era no final do mês que ela recebeu dela, ela passava esse dinheiro para nós. Muito bom, professora muito, muito competente. Ela mora no Paraná. Até um dia desse eu liguei para ela. A Acrã veio aqui, a minha que morou com ela me deu o número dele. Então é isso, gente. São Sebastião foi sofrido muitos anos porque não tinha mesmo a gente passar a cidade.
A gente era muito isolado, tudo para aqui São Sebastião era em Goiânia. Aí quando passou a cidade, aí já foi melhorando, que a nossa primeira prefeita foi a Leonaldina Aires de Moraes, que morava em Tocantinópolis. Aí foi que São Sebastião já foi melhorando e outras coisas mais que a gente às vezes passa assim, a gente esquece. Foi isso. E sobre a nossa igreja, para mim é tudo. É uma lembrança, uma marca que ficou para mim para sempre. Eu sou Merinda, eu cheguei em São Sebastião em 65. Aí eu vivia de quebra-coco, eu cheguei nova aqui, aí eu de quebra-coco, aí criei minha família, eu tiro o azeite aqui, faz tudo disso aqui. O azeite está aqui, tira desse aqui. Quando eu cheguei em São Sebastião, isso aqui era mato, era uma mata aqui, ó. Aí foi São Sebastião, não tinha rua, só era aquela rua da Jovita ali, que morava, Seu Bico, Pedro Parroché, Dona Toninha lá em cima, Seu Lu, aí o mais. Essa rua que eu moro aqui era um mato ali, ó. Não tinha saída, ela tinha um campo que tinha lá em cima, que abaixava avião nesse tempo também aqui. Não tinha filho, a minha filha mais velha nasceu bem aqui em São Sebastião. Aí eu ia quebrar coco para tirar esse azeite, isso aqui, o azeite de coco, para sustentar minha família. Aí lavava roupa para os outros também, até que chegou o dia que eu me aposentei. Mas nunca deixei de lutar tirando meu azeite, porque o serviço que eu fazia era esse, tirar azeite de coco. Ah, eu tinha minhas companheiras para me quebrar coco. Era a comadre Data, a Zefa, a Nega, a França também. Ela é quebradeira, até agora ela não está quebrando porque ela adoeceu, ela está operada a vista dela. Mas o mais as velhas, tudinho aqui eram minhas companheiras de nós quebrar coco. Olha, a fartura de coco começava bem aqui no fundo da minha casa, aqui, ó. Eu juntava coco dali e botava aqui. Aí foi acabando, quebrando lá no coqueiro, quebrei, lá onde era do Tonhão, lá no Alfredo. Por lá tudo eu quebrei coco, no Bacabal. Tudo eu quebrei coco para sobreviver. Eu vendia o quilo de coco, eles compravam. A 25 centavos o quilo de coco. Aí foi aumentando, aí eu larguei de tirar. Aí o pessoal largaram de comprar aqui, sabe? Agora o que eu arranjo, o coco que eu arranjo, eu só faço tirar o azeite de coco. Para mim, para o povo que não estão comendo mais, não quer comer óleo, aí eles comem o azeite de coco, compram azeite de coco para comer. Antigamente tinha fartura de coco, hoje não tem mais, porque o pessoal cortava as palmeiras tudinho. Aqui perto não acha mais, eu tiro o azeite e venho do Centro Ferreira, que o menino vai comprar os cocos para mim. Do Centro Ferreira para lá, para aquelas estradas para lá. Aí, por aí, até embaixo tinha coco, essas palmeiras daqui até no baixão para lá tinha coco, que chamava para ler, era Bastião Velho que chamava. Aí rua, não era essa rua aqui, era aquela beira de rio que era a rua, e essa rua ali e aquela da Dilu. Era a rua que tinha. De 80 para cá foi que fizeram essa rua. Que eu morava bem aqui, aí saí daqui por causa da enchente, fui lá para cima. Mas o mais aí o povo acabaram com cocal, tá fazendo falta, só é quinta. E hoje ninguém não tem mais o que tinha. Isso aqui é uma fartura, isso aqui é um ouro. Olha, aqui eu quebro ele e aqui eu torro para me tirar o azeite, que é aquele é o azeite de coco que tem, né? Aqui ele tá torrado, aqui tá só no ponto de moer para tirar o azeite. Olha, se bem daqui a gente tira o azeite, o leite para botar em comida e peixe e faz o carvão. É muito bom, isso aqui serve para tudo, faz cocada, faz tudo. Disso aqui, ó, do babaçu, coco babaçu. Meu nome é Maria Alberica Dias de Carvalho. Eu cheguei aqui em São Sebastião em 77. Quando eu cheguei aqui, só tinha 3 ruas. A Rua Araguaia, a Avenida Imperatriz e a Rua José Milhome. Quer dizer que tinha beira-rio, né? E isso aqui era só mata, só coco, mas era coco. E as pobres coitadas saíam para ir quebrar coco. No inverno, uma lama, meu Deus do céu. Aí passava o dia todinho quebrando coco, vez que vinha mais casca do que coco. Aí chegava e corria para os mercados vender aquele quilinho de coco para comprar um açuquinho, um café, alguma coisa assim de mais precisão. Eu mesmo nunca fui quebradeira de coco, não. Eu trabalhava muito, era na roça, na vazante, mas quebrar coco, eu nunca fui quebradeira, não. Quebrar assim um leitinho de coco, tirar um litinho de azeite para temperar
um feijão, mas para vender mesmo nunca quebrei não. Mas coitada aqui sofria de primeiro, sofria mesmo. E a Valença que era no terreiro de casa, porque isso aqui tudo era cocal, coco, e era coco bom. Hoje em dia você anda não acha mais nada, os fazendeiros acabou com tudo, matando as palmeiras, que eu comparo uma palmeira com uma mãe bem boa, uma mãe de família bem boa, que cuida dos filhos, porque a palmeira ela dá a palha, você cobra a casa, dá o coco, você tira o óleo, depois de morta, ela ainda dá vida para a gente, porque dá o adubo para a gente adubar as plantas, para ter o que comer também, verdura. E assim, enfim. Mas acabou tudo. Aqui o lugar que era frio de palmeira não tem mais nenhuma. Acabou tudo. Muriçoca, nesses matos, fazia pena e dó. Aquelas que não tinham condição, vivia de vender quebrar o coquinho e vender de tarde para comprar o quilinho de arroz. Aí chegamos aqui, não tinha nada nesse lugar, não tinha enfermeira, tinha um carro, só o moreninho que tinha um carrinho, mais ninguém. A rua era só aquele areião, mas era areia, mato. Aquela rua milhome acolá era malvona que dava na cintura da gente. Só tinha uma varedinha assim de uma casa para outra, nem roçar o povo não roçava. As casas velhas tudo de palha, as portas de esteira. Cachorro entrava de um lado e saía do outro. Não tinha nada. Esse lugar era uma pobreza. Quando eu cheguei aqui, fazia até vergonha dizer que era uma cidade. Mas hoje em dia, São Sebastião está elevado, muito elevado, graças a Deus. Acabei de criar meus filhos aqui, inclusive ainda tive 2 filhos aqui. Naquele tempo era Goiás e hoje é Tocantins. Mas, graças a Deus, a gente está vivendo. A visto que era, tá bom demais. Porque de primeiro era na roça, era nas vazantes, era no coco, para sobreviver, que não tinha de onde sobreviver. Mas graças a Deus até hoje a gente está vivendo e Deus a melhorou, Ave Maria, 100%. Nós estamos aqui, criei minha família aqui, estamos todos aqui e graças a Deus eu amo esse lugarzinho, adoro. A Baixa Seca, minha família é toda aqui, se eu der um grito, chove gente que nem presta. E mais tudo bem. Aí eu vou mostrar umas coisas que eu tenho ainda de 77. Vocês estão vendo esse ferrinho aqui? Aqui era o ferro que a gente passava, ferro antiga data. A gente botava a brasa aqui, forrava a mesa e passava o ferrinho, olha. Criei meus filhos tudinho, passando roupa com esse ferrinho. Naquele tempo ninguém tinha guarda-roupa, mas meus filhos, cada um tinha uma caixinha com 6 roupas passadas, dobradinha. Na hora que eles queriam, só fazia pegar lá e vestir, tudo passadinho ferro. Com esse ferrinho aqui. Esse ferrinho aqui é de 76. Comprei ele em 76, não foi nem eu que comprei, foi minha mãe que me deu de presente. E essa panela aqui também, ninguém não está para acreditar. Essa panela aqui, ela foi comprada no dia 8 de outubro de 77. Foi o ano que eu mudei aqui para São Sebastião. Aí nós chegamos na Imperatriz, a família era muito grande, aí o Severiano foi lá no mercadinho e comprou essa panela. A marca dessa panela chamava Panex. Aí criei os filhos tudinho, daí hoje aqui panela, pode botar no fogo, que ela tá a mesma panela. Melhor que a de hoje, que até o peso é diferente. As coisas, outro ano era difícil. A gente lavava roupa no rio, tudo era no rio, bebia, carregava aquelas latas d'água na cabeça para tomar água do rio, porque não tinha de onde tomar, era do rio mesmo. Para comer arroz era pilado no pilão. Inclusive, hoje tem um pilão que eu comprei um dia desse só para lembrar do pilão. Comprei um pilão e a mão do pilão tá ali dentro, porque para lembrar dos tempos velho antigos. Aí a gente pilava, era milho, era arroz, era tudo era no pilão. Peixe nesse rio nagrejava. Você não tinha uma geladeira para botar um peixe, era seco, tudo no sol. O peixe secava que ficava amarelinho de tanto sol. Agora ali você guardava na hora de comer, botava de molho e outros fritar, coisa mais melhor do mundo. Tudo era difícil as coisas daquele tempo.
Era difícil. Hoje em dia, na facilidade, o povo diz que ainda está ruim. Mas para mim, a vista que eu já vi, está bom demais. E estamos por aqui. Eu vou contar a situação daqui, porque quando eu cheguei aqui era precário. E quando eu cheguei, já disse que já estava bom. Ruim teve que uma mulher para ganhar neném ia ganhar no Marabá, ia ganhar na Imperatriz. Era assim, por água, que embarcação não tinha, embarcação só motor. E a gente sofria trabalhando nas vazantes, na canoinha, no remo. Quem era que falava em motor naquele tempo? E pra gente pobre, pior, era no remo, fazendo as farturas, mas era no remo. Hoje em dia o povo estão tudo rico e querem ser pobre. Mas para mim, tá bem. E abaixo assim, só eu morar aqui, minha família está tudo ao meu redor, para mim é mil maravilhas. Que é a coisa que eu mais agradeço no mundo é minha família inteira, graças a Deus. O tanto de neto que eu tenho, e filho, e bisneto, tataraneto, graças a Deus. Eu amo todos eles. Aí estava falando da facilidade de hoje em dia, mas outra hora as coisas eram mais fáceis assim, porque você trabalhava muito, mas você tinha de tudo. Você plantava uma vazante, você comia verdura o verão todinho. Logo chovia também o verão todinho. Era milho verde, era feijão, era abóbora, melancia. Abóbora e melancia, quem dava conta era o rio. Quando vinha aqui enchia, que carregava aquelas frutas que ficavam. Mas assim mesmo, ainda cansei de vender 2 caminhonetes de melancia, uma para Buriti, outra para Araguatins. Aqui acolá a gente vendia final de semana, uma para um lugar, outra para outro. E 2.000 quilos de abóbora nós fazíamos nessa beira de rio, mas meu marido, meus filhos, nós fazíamos aquela rumona de abóbora, a coisa mais linda do mundo. Tudo rosinha que a gente dá vontade de comer crua. Hoje em dia você não achou nem murchinha para botar dentro de uma carne. Mas teve muita facilidade. Era de tudo que você plantava, você tinha na beira-rio. Mas também chovia o verão todinho. Peixe, Ave Maria, a gente saía daqui, embora para vazante, pegava um anzolzinho velho, que nem bom anzol naquele tempo, ninguém não tinha quase nada, era no tempo da dificuldade. Levava, chegava lá, pegava uma baixa de feijão, ia para a beira do rio, chegava lá, pegava 5, 6 pacuzona de manteiga, que só se via sujeito. Aquelas bichonas chega era mole de gordo, chega, assava, comia com feijão misturado, a coisa melhor do mundo. Aí aquelas melancia, você partia, era escolhendo aí para você comer o que você queria. Milho verde, ninguém nem fala, que era aí mandioca, farinha, fazer farinhada. Nessa beira de rio, fazer as rumas de farinha aí e tudo. Mas hoje em dia acabou tudo. Não temos mais nada. Só temos o poder de Deus, porque Deus querendo de uma hora para outra, renova tudo de novo. Mas era fartura, aqui tinha fartura. Era sofrido para a gente trabalhar, era sofrido, mas a gente tinha. Criei meus 11 filhos, graças a Deus, ninguém nunca pediu nada a ninguém, ninguém nunca passou precisão de dizer, hoje não tenho o que comer. Graças a Deus, todos com a barriga cheia, com fartura dentro de casa de tudo. Graças a meu bom Deus. Ainda estou hoje aqui com meus 86 anos contando da história ainda. E vou contar muitas e muitas vezes. E obrigada. Meu nome é Maria José Batista de Nascimento. Pois é. E aí, começando a história da quebradeira de coco, minha mãe foi quem me ensinou a quebrar coco. Naquele tempo não tinha negócio de quinta, tudo era mata. Era no inverno, no verão, filha. Meu pai trabalhava de vaqueiro, e aí fazia a rocinha dele, e minha mãe sustentava nós, era com coco. Coco quebrado, que ela tirava azeite para vender para as boleiras, uns boleiros que tinha na beira do rio. Que eu era menina, mas me lembro dela, que a mãe vendia azeite, porque ela fazia bolo do azeite de coco. E aí, certo que eu aprendi, a mãe rachava os cocos para me quebrar no machado velho cego, para me cortar assim mesmo. Aqui que lá me cortava ainda, era assim. E aí a vida era essa. E aí fui para Agostinópolis, morei um bocado de ano lá, quebrando coco, para poder ter alguma coisinha para comer. Tudo era comprado naquele tempo.
Ainda bem que era mais barato do que as coisas que tá agora. Eu tirava azeite, quebrava a semana todinha, tirava azeite no sábado. O Zé meu, que é o mais velho, era que ia vender lá em cima para as boleiras, lá em Augustinópolis. E graças a Deus que minha mãe me ensinou. Eu quebrar coco e nós vivíamos do coco e do serviço que ele fazia nesse tempo. E aí fiquei participando da reunião das Mubip, lá na Maria Senhora, na Vila Tocantins, né, Najara? Pois é, lá na Maria Senhora. Aí chegou o tempo de me aposentar. E aí eu ainda nem queria ir, e todo mês eu tinha que pagar na associação lá de Augustinópolis. Então nós ia para a reunião lá, participar da reunião, era muito bom. Muita mulher que trabalhava assim do coco também. Era o dia todinho. Aí a gente levava alguma coisa assim da roça, que a gente, ou um arroz, ou uma farinha, seja lá o que quisesse levar, para ajudar na despesa lá da mutirão de gente que ia. Era mulher, era homem, tudo era um evento mesmo bem chique, das mulheres que quebravam coco. E através, quando foi para me aposentar, antes de me aposentar, que eu andava participando já aqui na Maria Senhora, da reunião. E lá também era bom também, o dia todinho de reunião. E aí eu falei pra ela, que eu quebrava coco, tudo. E aí eu tava querendo mexer com o meu aposento. E aí eu ainda não tinha essa carteirinha aqui. Não, eu já tinha essa carteira que foi da outra associação lá que eu participava lá em Augustinópolis, das quebradeiras de coco. Aí o Van foi mais eu, meu genro. Aí, certo que eu entreguei os documentos para ela, fiz os outros papéis, tudo aqui. Aí pagava o sindicato também todo mês. E aí chegou o ponto de chegar a vez de me aposentar. Aí o Joseta falou assim, Dedé, tu vai se aposentar, que tu já tá na idade que tá, tu tem que se aposentar. E o José ainda falei para ele que eu não queria me aposentar. Eu já estava acostumado na vida, assim, de luta, de serviço, de quebra-coco. E aí o José não vou me aposentar, não. Nesse tempo nós namorávamos junto ainda, lá na roça dele lá. Aí, Dedé, tu vai se aposentar. Aí ele tinha 2 bezerrotinhas. Eu digo, eu vou vender uma dessas bezerras para tu fazer, para tu ir atrás do teu aposento. Que tu já tá na idade, já estava dentro da idade de me aposentar. E eu, minha irmã, digo, José, eu não vou não, moço. Eu não sei fazer nada assim, eu andando sozinha. Não, mas tu vai. Eu vou arrumar o dinheiro para tu ir. Ele foi vender uma das bezerras pro Josa da Consola. Aí, certo que o Van era que andava mais eu agradeço a ele. E aí, certo que eu andei mais o Van, ia para aqui, ia para lá. Aí chegou o ponto de eu ir lá para Maria Senhora. Aí levar os papéis lá que eu já tinha ajeitado tudo, aqui em Augustinópolis, tudo isso eu remexi. E aí, certo que deu certo. E aí eu recebi essa carteira das quebradeiras de coco. E para ver, aí a associação lá fracou, eu não fui mais. Aí sempre guardando essa carteira aqui. Tinha uma vez que eu pegava, assim, lá na roça, lá dentro dessa bolsinha velha, essa carteira não está vencida. Eu não quitei mais. Eu vou jogar essa carteira fora. De um baldinho velho que eu juntava o lixo, assim, lá na cozinha. Eu já ainda joguei umas 2 vezes assim. Aí, menino, eu vou pegar minha carteira. Guardava de novo lá junto com os outros papelados. Passava, tornava, vou olhar na carteira de novo, eles passaram 1 mês, 2 meses. Menina, essa carteira não está me fazendo nada, eu vou jogar isso fora. Tornei, jogar dentro do balde de lixo de novo. E aí, eu guardei essa carteira. E chegou o dia de eu ir lá para Maria Senhora, para me aposentar. Aí, mostrei todas as papeladas minhas. Essa carteira antiga que já era vencida, estava com uns 13 anos nesse tempo de vencida. Que eram as carteiras das quebradeiras de coco. Aí ela disse, e aí a senhora quebrava coco? Quebrava coco direto, para ajudar dentro de casa, que o homem sozinho sem emprego não caça as coisas, mas muitas vezes falta serviço para aquele homem, né? E aí, se eu tivesse jogado essa carteira que eu joguei 2 vezes no lixo, ia pro fogo, eu acho que ainda hoje estava querendo me aposentar através das quebradeiras de coco. Aí eu levei essa carteirinha. Ainda bem que eu não tinha jogado fora. Foi por essa carteirinha aqui que eu me aposentei através do coco, filha. Eu tirava azeite para vender. E graças a Deus, lá em Augustinópolis era bom para vender as coisas. Tinha minhas companheiras,
que quebrava coco junto comigo. Nós virava aquelas quintas do Antônio Batuda ali, juntando coco para quebrar. Tinha as moitas dos pau de mata ainda, que tinha lá era tudo já pasto. E eu carregava coco longe, fazia aquela mutoeira, tinha vezes que nós íamos de 9 e 10 mulheres, fazia ruma de coco, se passava o dia todinho quebrando. E daí ficava coco para outro dia. E era muita mulher que participava dessa reunião. E foi ligeiro, minha filha, graças a Deus. Essa carteirinha dessumeramente, e a Maria Senhora foi ligeira, ajeitou os papeladas que levava tudinho. E ligeiro eu me aposentei. Pois é. Aí depois que me aposentei, graças a Deus, aí parei mais de quebrar coco, não quebro mais coco. Já sou aposentada, já estou de idade, mas também não aguento mais fazer o que eu fazia. Mas estou satisfeita, que criei meus filhos com os troncos e os barrancos, mas minha mãe que me ensinou a quebração de coco. E eu estou aqui. Se for preciso quebrar um coco, para me tirar um leite, para botar numa caça, que gente da roça come mais a caça do mato, né? E de primeira era assim. Eu quebro, não vou quebrar mais, que eu não aguento mais. Mas venci a guerra, graças a Deus. Meu nome é Marcelo, sou pescador aqui em São Sebastião, moro aqui há mais, nasci e me criei aqui em São Sebastião, né? E vim hoje aqui falar um pouco do nosso Rio Tocantins, a riqueza do Rio Tocantins, né? Falar dessa maravilha aqui que nós temos na nossa cidade. Falar um pouquinho aqui para vocês, né? A gente é pescador e sabemos que hoje estamos num dia que não era igualmente antes, né? Era muita fartura, você chegava no rio, você andava numa canoa, bastava bater, a branquinha pulava dentro, tinha vez que enchia a canoa. E hoje não, hoje está mais difícil porque, como vocês vêem, né? Agora estamos no período de Piracema, mas infelizmente existem alguns pescadores que ainda pescam, né? É onde os peixes se reproduzem, eles andam até 2.000 quilômetros para se reproduzir e muitas vezes os pescadores vão pegar ele e já diminui. Antigamente a fartura era maior, né? Hoje é menor, mas graças a Deus ainda tem, mas não era aquela abundância. Hoje a gente também aqui, estamos aqui para falar também, e como tinha muito tracajá também de primeiro, hoje também é pouco, não tem muito, porque é muito predador, as pessoas pegam muito também tracajá, de primeiro era muito tracajá, e hoje é mais pouco, né? E o peixe também diminuiu muito, né? Hoje o peixe que a gente mais vê é o mampará, e ainda tem muito mampará, mas não era igual antes, né? Diminuiu muito também, questão das branquinhas, questão do escurimatá, e de primeiro você andar, você gostar, tem muita gente que gosta de pescar mandi, pegava muito mandi também, né? E hoje tá mais difícil, mas ainda pega, mas só que não era igualmente antes. E falar para vocês assim que a pesca é uma maneira assim de onde muita gente aqui na minha cidade, São Sebastiãozense, né, as pessoas que moram aqui em São Sebastião, depende da pesca, né? Porque aqui na nossa cidade é um lugar pequeno, é prefeitura, cerâmica e rio. E os pescadores daqui são muitos pescadores e tem muitos deles que dependem da produção do peixe, né? Infelizmente existem pescadores que não são profissionais, mas estão lá no rio, né? Pegando peixe em abundância, muitas vezes desperdiça o peixe. E ali já faz falta futuramente para o filho da gente, para o neto. Assim, hoje a gente pega um peixe, né? Hoje as coisas estão mais difíceis, não era fácil igual antes, né? Antes era, igual eu falei para você, muita fartura, muita abundância, muito peixe grande, muito peixe bom. Hoje você pega peixe, mas não era igual antes, né? Antes você pegava muito peixe, chegava para pegar 100 quilos, 200 quilos de peixe, é ligeiro demais, e hoje é mais difícil. Mas assim, como hoje também a gente tá tendo muito assim, o pessoal vem, tem o pessoal do Ibama que vem, da Notarotins, sempre andando nos rios, tão abordando aquelas pessoas que são ilegal, que pesca e muitas vezes recolhe as redes, as trai e leva e já ajuda, né? Porque assim, pessoal, se a gente não for fazer por nós, né, para futuramente o neto, né, o filho da gente, não vai chegar a ver essa abundância que a gente vê hoje, né? Que hoje é pouco, mas a gente ainda vê. Mas assim, se continuar igual tá, aqui mais uns anos vai ser difícil, né? Graças a Deus o Rio Tocantins é um rio que, como vocês veem, ó, tá cheio, né? Tem muitos lugares aí que o rio secou, aonde era rio que era fundo, largo, hoje tá só areal, tá tudo seco. Mas o Rio Tocantins não, o Tocantins está aqui, ó, em abundância, um rio rico, próspero. E graças a Deus é onde a gente tira um sustento, né?
Porque assim, eu sou pescador, mas tenho um emprego fora. Agora, a pessoa que não tem um emprego fora, que vive só da pesca, é complicado, não é fácil não, né? E graças a Deus agora está no período de Piracema, aquelas pessoas que são pescadores profissionais, que têm a carteira, né? Eles vão receber o seguro-defesa, né? São 4 meses, então esses 4 meses é onde eles têm que ficar em casa para o peixe reproduzir. Mas infelizmente, tem muitos pescadores que não vê isso, né? Não vê que aquele salário não vai dar para ele durante o mês, vai para o rio, pesca, e sabendo ele que futuramente aquele peixe que ele está tirando do rio, vai fazer falta para ele. Pois é, e quero falar para vocês também aqui, pessoal, que meu pai é pescador, hoje é aposentado, graças a Deus. E falar para vocês que eu sou tricampeão da Feira do Peixe da história de pescador, né? E graças a Deus, 3 anos seguidos, sempre primeiro lugar ganhando, né? E o ano que vem já estou com a minha guardada para novamente pegar o título, né? E assim, pessoal, é muito bom, pessoal, é muito bom você ter a consciência, você saber, né, preservar, né, principalmente a natureza. E hoje, cara, assim, São Sebastião é um lugar pequeno, mas um lugar abençoado, um lugar rico, um lugar próspero. Já passou por muita dificuldade, mas hoje, graças a Deus, pegou já a central e tá andando. E a gente só quer falar assim para vocês, vamos nos ajudar. Questão de que, como assim nos ajudar? Ajudar-se na questão de preservar nossos peixes, preservar os nossos rios, as nossas praias, né? Que a gente vê também que nós temos umas praias maravilhosas aqui em São Sebastião, Tocantins. Tem muitas vezes os turistas vêm, bebem, deixam aquelas latinhas jogadas, deixa aquela sujeira. E sempre, pessoal, a gente tem que preservar, deixar limpinho, do jeito que chegou, encontrou, deixar. E deixar aqui o meu recado, né? Meu muito obrigado e que Deus abençoe cada um de vocês e o nosso rio Tocantins. Meu nome é João Oliveira. Nasci dia 20 de agosto de 1954, tenho 70 anos. Cheguei aqui em 61, com 8 anos de idade. Então Sebastião só tinha 2 ruas principais, né? Hoje está do tamanho que está e evoluiu. Agora em termos de navegação, nosso rio enfraqueceu, né? Porque acabou o movimento que tinha muito no beiradão, que era refrigério de legumes, essas coisas, tinha muita embarcação para carregar, né? Aí com diminuiu a enchente, aí esses barcos teve que parar porque não teve como navegar, até porque não tinha mais o que carregar, porque o movimento desde no beijo do rio era a seriagem que produzia, né? Aí acabou esse movimento, aí acabou essa fartura do beiradão, aí parou. Aí vem esse movimento, essa barragem que chegou a baixar o nível do rio, aí foi que de todo ficou pior para navegar. Hoje é só os barcos pequenos. Eu trabalhei muito aí de Imperatriz Marabá naquelas épocas, até 82 eu trabalhei, muito andando para Marabá, mas aí agora depois que o rio caiu de nível, aí acabou, e aí também não teve mais acesso aos barcos, os donos de barco maior. Muitos já faleceram, como eu conheci muito, 4 que já faleceram. Então, aí enfraqueceu, aí hoje só tem o Haroldo, o Nonato, mas esses esmureceram, adoeceram, eles hoje não tem mais saúde para trabalhar. Os barcos deixam lá em Imperatriz, amarrado no porto, mas não tem como trabalhar. Além de não ter, que eles alegam também, o ramo deles também era peixe. Hoje tem estrada para todo canto aqui, os carros de fora. Hoje pega o peixe aqui, pega bem no carrasco bonito, todo canto aqui tem saída de peixe, bem aqui do outro lado. Também martil. Aí ficou difícil para eles não tiveram opção, e tiveram que encostar seus barcos. Além disso também tiveram problema de saúde, que não tem mais aquele garra que eles tinham para pilotar a noite todinha, como dia e noite. Aí, coitado, eles vieram parados. É a mesma coisa de ter morrido assim, que os barcos tiveram que encostar e aí acabou, né? O movimento do rio. Para mim, foi o movimento dos melhores, para mim foi o Tocantins. Trabalhei muito, graças a Deus. A gente naquele tempo era uma vida boa, saudável. A gente vivia uma vida, pouco dinheiro, a gente vivia uma vida melhor do que hoje, né? Porque hoje está complicado. Nosso rio saudável, que hoje está muito ruim, está difícil. Pelo que eu conheci, o tempo que eu alcancei, hoje o Tocantins hoje está fraco. De o cara só mesmo o peixinho mesmo simples mesmo ali. E só o movimento que de todo que ainda existe é essa balsa mesmo aqui só. Porque outro barco aqui, você não vê mais passar um barco grande aqui e tal, quando navegava aqui, ninguém não vê mais. E assim, eu acho que o Tocantins, nós perdemos muita coisa no Tocantins, que o movimento principal para mim era os barcos. Que trazia muito passageiro, trazia uma mercadoria, uma coisa qualquer para a cidade, levava daqui também para outro rumo. E assim, de qualquer maneira, eu acho que nós perdemos muita coisa em termos desse nível que ficou o rio, eu acho. Pesca, eu pesquei de profissão mesmo até 92, de profissão. Só que no meu tempo não existia esse seguro que hoje tem. Hoje todo mundo tem seguro hoje aí. Então eu digo assim, eu vejo assim que no meu tempo foi bem melhor, que a gente tinha um pedacinho de roça. Quando chegava o momento do peixe sair na boca do garapé, aquele tempo, quando já era o peixe já tinha desovado, estava gordo, né? O
Pensei no Bogarapé, você tinha aquele gosto assim, de botar uma rede na Bogarapé e pegar toda a qualidade de peixe. Meio dia eu cansei de eu me servindo aí, a turma de Carvalho, bem, nós pegávamos muito peixe ali, ó. Eu cansei de botar rede meio metro de uma para outra, quando o peixão vinha de uma vez, enchia tudo de uma lapada. A boca de macho hoje, bote duas que não afunda. Não tem mais peixe para fazer isso. Porque o pessoal não dá mais descanso, não dá mais espaço para o peixe reproduzir. E não tem mais assim, ó, hoje quem é que do meu tempo ia andar comprando um arroz, um feijão, porque aquele tempo, daqueles 4 meses, o peixe reproduzir o tempo que você estava fazendo aquilo ali, ó, plantando aquela roça, entendeu? Tive muita roça para cá, pro lado aqui do Rego Fundo, eu plantei muita roça para aí. Tinha meu paialzão de arroz em casa, feijão, e era bom, eu quando dizia assim, o peixe desceu lá no Martil, eu ia para lá com aquela rede, imediatamente eu chegava com aquelas, toda a qualidade de peixe que eu queria trazer, da pacu para cima eu trazia para minha família, dava para meus vizinhos. Até hoje lá em cima tem vizinho que sente falta de mim lá em cima. Porque eu nunca fui pessoa de comer só. Eu chegava do rio, eu trazia no feirão dessa altura de peixe, dava 1, 2 peixes para cada um vizinho. Pronto, todo mundo ficava satisfeito. E para mim foi uma coisa maravilhosa, que eu sempre até hoje eu gosto muito desse rio, o trafego hoje aí, construí essa canoa grande agora, ficou caro, mas estou satisfeito porque é o ramo que eu mexo, não tem como. Não aguento mais mexer com roça, essas coisas, tem que cuidar agora da minha canoa mesmo aí, até o dia que Deus quiser.